Veja no ICL Notícias, segunda edição. Cerco se fecha. PF prende ex-presidente do BRB por suspeita de receber propina de Daniel Vorcaro. Fim gradual? Ministro José Guimarães diz que governo aceita discutir transição para o fim da escala 6x1. Pistoleira mais perto do Brasil. Pela segunda vez, corte na Itália aprova a extradição de Carla Zambelli. Prisão relâmpago, soltura express. Polícia dos Estados Unidos solta a ramagem e Eduardo Bolsonaro diz que Trump ajudou. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está começando. Vocês não fazem ideia do que aconteceu neste bastidor. Meu Deus! Enquanto o programa está no ar, gente. Boa quinta-feira para você que está chegando nesse dia 16 de abril de 2026. Eu tenho ao meu lado meu companheiro Chico Sá, que todos os dias está aqui comigo. Sempre Boa alerta, tarde. como diz o escoteiro, o manual do escoteiro. Sempre alerta. E Leandro Demore, que quase quebrou os estúdios. Não quebrou, Aqui. ICL inquebrável, cara. Boa! Tá aqui, ó. Você tava me testando, né? Pra ver se eu Caraca, ia deu um chute conseguir que abrir foi o programa. A Vivi, um segundo antes de começar o N1, todo dia eu olho pra ela e grito, vamos! E ela vai. Respira fundo, né? Se vocês soubessem também o que Ricardo Gouveia fala no meu ponto todos os dias, gente, é um desafio por dia aqui, viu? Meu Deus! Muito bom estar com vocês nessa quinta-feira, pessoal. Começamos com um programa bombando. Mais um episódio, mais um desdobramento de Banco Master. Então, já além de te convidar para participar junto com a gente, já tem enquete que eu trago para vocês. Mas enquanto isso, vamos para a nossa primeira notícia do dia. A Polícia Federal prendeu hoje o ex-presidente do BRB, o Paulo Henrique Costa, que esteve à frente do Banco de Brasília a partir de 2019, indicado pelo então governador Ibanez Rocha, do Distrito Federal, e ele conduziu a tentativa de compra do Master pelo BRB. O advogado Daniel Monteiro, que é considerado próximo ao Daniel Vorcaro, o dono do Master, também foi preso hoje, suspeito de ser o operador financeiro e jurídico do esquema investigado, que fez pagamentos ilícitos e também maquiou transações financeiras do Master. Bom, essa investigação apontou o seguinte, que há fortes indícios de que o Paulo Henrique e o Vorcaro ajustaram um valor milionário a título de corrupção. Por quê? Tem mensagens trocadas, a gente vai mostrar aqui na tela para vocês, entre os dois, mostrando que imóveis milionários fariam parte de um acerto. Então tá aí na tela, o ex-presidente do BRB recebeu, segundo a investigação, 6 imóveis de alto padrão em São Paulo e no Distrito Federal também, para facilitar o acesso a carteiras fraudulentas no caso do Master. E são imóveis, gente, como esses da troca de conversa, avaliados em 146 milhões e meio de reais. Tá bom para você, Demore? Cara, eu, com a minha cabeça, eu acho assim um imóvel de 5 milhões caro. Assim, eu não tenho mais noção. Eu não consigo mensurar o que é um imóvel desse Esses dias eu vi um apartamento do Ronaldo Fenômeno que está sendo vendido no Rio de Janeiro, 250 milhões de reais. Eu falei assim, cara, o que mora? Morar é uma casa, né, velho? 250, 140, é uma casa, entendeu? Eu já fui em casa desse tipo, assim, em alguns lugares. Mas, no fim das contas, é uma casa e o dinheiro não é dos caras, né? O pior ainda é isso, o dinheiro é nosso, né? Totalmente nosso. Cara, 146 milhões. É. Esses diálogos também são pornográficos, né? A gente viu um diálogo hoje de manhã, tem um que foi selecionado aí. Não sei se você vai ler, Gabi, mas tem um outro que, se o pessoal não separar, eu vou pedir para separar, porque é um texto que é maiorzão assim, Ricardo. Não sei se vocês separaram aquele que é um grandão. Separaram? Qual que é? Dá uma indicação para mim que eu já te É um digo. texto grandão, assim, que é um texto corrido que o Paulo Henrique manda pro Vorcaro. Oi, amigo, aquele, né? Isso, eu tenho começa com Oi, amigo, esse texto. Tipo uma carta, esse. Exatamente. Esse é chocante.
Tem esse texto aqui também, a gente vai pular para ele agora. Esse. Aí, olha só. Cara, olha só, isso aqui é o Paulo Henrique, que aliás, Chico, foi o cara que liberou o financiamento da casa do Flávio Bolsonaro em Brasília, para lembrarmos. Exatamente. A casa, mansão do Flávio Bolsonaro está na cota deste senhor, deste pernambucano que vai para Brasília e faz muita fortuna. Isso, exatamente. Só para a gente lembrar. Olha aqui, ó. Paulo Henrique, então diretor do BRB, escrevendo para o Vorcaro. Obrigado pela conversa hoje. Ou seja, tinham conversado, né? A cada passo o caminho está mais claro, estou mais empolgado com o que vamos construir. Além disso, dou muito valor ao alinhamento pessoal, blá, blá, blá. Aqui vem o que interessa. Estou trabalhando para lançar a operação amanhã ou no mais tardar na segunda. A operação que seria, a gente pode imaginar pela investigação, a compra de títulos podres do Master pelo BRB / compra do Master pelo BRB com dinheiro público. E aí aqui que está o interessante, ó Chico. O governador, leia-se Ibanez Rocha, me pediu para que preparasse um material para a argumentação dele, governador, porque vamos receber críticas. Então o Ibanez sabia da negociação. Queria se preparar para contrastar os jornalistas. Com o gogó afiado para responder à falcatrua que ele faria. Tem dúvida de que o Ibanez sabia? E lá no final, Ricardo, por gentileza, de novo, se você puder colocar na tela para eu terminar, aí ele fala que vai ter uma engenharia financeira e fala o seguinte: se o Daniel, que é esse outro preso hoje, que era um advogado que trabalhava para o Vorcaro, então diz o presidente do BRB para o Daniel Vorcaro. Se o outro Daniel, né, puder fazer o favor de enviar o contrato, seria ótimo. Conversei com a minha esposa. Estaremos em São Paulo na próxima semana. Seria legal mostrar o apartamento para ela. Assim, ela também vai se ambientando. Dia 1º está logo aí. Caramba. Tá bem claro o que aconteceu aí, né, Chico? O cara ainda lembra do que foi prometido para ele fechar esse negócio. Isso. Porque poderia deixar para depois, né, não? Ou ser mais sutil, né? Não, estamos indo, o casal está indo para São Paulo, a gente já dá uma olhadinha no imóvel. Isso. O próprio posicionamento do governador, ex-governador, na verdade, né, Ibanez Rocha, deixa claro que ele sabia, né? Claro. Ele diz, abre aspas, nada mais natural do que eu querer informações, mesmo que superficiais, sobre uma operação de compra de parte de um banco privado. Fecha aspas. Ele confiava nos homens dele, mas ele queria se preparar. Isso. Para ali diante dos microfones ele explicar direitinho a cascata dele. Exato, só que tem um detalhe muito importante, que aliás o ICL publicou um relatório do Banco Central que foi enviado para o TCU, mostra que o Banco Central já tinha feito 5, 6, 7 alertas mostrando que o Master era uma caixa vazia, que não tinha nada ali dentro. Obviamente o BRB sabia disso, o BRB não ia assim, Chico, se você vai comprar um carro usado, você leva no mecânico. Você vai comprar um banco usado, você não vai fazer diligência de contas? Pelo amor de Deus. Né? O chamado due diligence. Você tem que saber qual que é o caixa, o passivo, quantas dívidas vão vencer no curto prazo, quantas no médio prazo. Como está o contrato com o Flamengo. Isso, os patrocínios com o Jornal Metrópolis. Tinha também, né? Jornal Metrópolis, Flamengo. Dívidas judiciais a vencer, então eu tenho essas aqui, a gente vai ter que separar um dinheiro, porque se perder tem que pagar, dívidas trabalhistas, carteira de empréstimo, exatamente, os investimentos, se tem subsidiária, se não tem, o número de agências, quais dão prejuízo, quais dão lucros, o tamanho da carteira de clientes Prime. Gente, eu que sou um idiota sentado aqui, fiz 80 perguntas. O Ibanez não fez nenhuma dessas? É impossível, né, Gabi? Então tá bem claro, eu ainda me pergunto como é que o Ibanez está solto. Esse é da cota dos milagres. Aliás, Chico, essa pergunta que o Demori fez, eu juro que você não sabia qual era a nossa pergunta da enquete, mas a pergunta é a seguinte, para você votar. Se eu sou um idiota. Não foi essa a pergunta. Hoje você está me colocando casca de banana. Ele está me testando hoje no ar. Mas eu vou te explicar o que é. No nosso chat, todo dia, a gente bota a enquete, você já sabe. A pergunta é a seguinte, quem você acha que pode ser preso na próxima fase da Operação Compliance Zero? Opção 1, Ibanez Rocha. 2, Ciro Nogueira. 3, Campos Neto. Eu vou dar uma indicação aqui de qual está sendo mais votado. Depois a gente traz o resultado. Tudo gente difícil de prender, porque é gente difícil de prender. Tudo gente muito protegida. O Ibanez Rocha... Tem muito amigo, né, Chico? Ele vem de muito tempo, ele é muito ligado. Ele tem uma proteção aí no mundo dos advogados, dos tribunais. Do parlamento também tem muito amigo. Ele passou pela OAB. Ele é o mais protegido ali no mundo jurídico.
O Ciro Nogueira tem o mandato, que já é uma proteção natural. Tem uma barreira no STF que nunca passou nada ali. Gigante, que sempre seguram por lá. Isso. O Campos Neto, eu acho impossível. Pela relação dele com a Globo? É um homem do mercado. Quem manda, né? Com quem tem dinheiro no Brasil, né? Eu acho difícil também. Esse é o... Eu acho. Eu acho que dificilmente a gente vai ver um desses 3 presos. É todo mundo meio empreendível, digamos assim. Eu acho. A Carol Souza, que é editora executiva, colocou o Ciro Nogueira. Eu sei por que ela colocou o Ciro Nogueira aí. Eu sei. Ela tem informações privilegiadas? Ela tem informações privilegiadas, que amanhã a gente vai saber. Vem coisa. Não, a Carol fez aqui a mais difícil. Ela queria fazer um grande desafio para os nossos espectadores, e ela fez. Ricardo Gouveia parece que foi o autor dessa enquete aí. Porque ele tem informações privilegiadas. Ricardo Gouveia. Mas a Carol traficou informação para você ou não? Você está chutando? Cara, eu acho difícil botar a mão em qualquer um desses 3. Eu não vejo nenhum desses 3 presos no curto prazo. Eu quero muito, não é? Olha, meu desejo é meu desejo. A realidade é outra coisa. Eu vou chutar Ibanez. Mas concordo com o Chico. Acho que quase os 3 são quase empreendidos. É o principal aqui, hein, Demore? É o mais enrolado. Junto com a galera. Eu vou dizer o seguinte: o Ibanez é o mais enrolado de coisas que a gente sabe publicamente. O mais enrolado de coisas que a gente ainda não sabe tudo é o Ciro Nogueira, não tem dúvida nenhuma. Nenhuma. Tá? Mas é isso que o Chico falou. O Ibanez é um advogado, fez carreira no Distrito Federal. Brasília é uma cidade muito pequena, todo mundo se conhece, tem ali uma disputa de poucos grupos de poder e o Ibanez é parte de um desses grandes grupos que tem interesse na construção civil, aluguel de prédios para órgãos públicos, tem assim uma guerra do cimento em Brasília também. O Ibanez ele vem de um caldo que não é um caldo puramente da política, né? Ele vai para a política já com um certo poder ali, então... E o Campos Neto é aquele que teve visita do Daniel Porcaro por mais de 20 vezes. Sócio da Globo? Vamos perder o cara do Nubank. Pô, funcionário da Globo? Não prende o cara do Nubank, não prende. Nunca. Não, jamais. Agora, o Demore, você já viu, certamente você já ouviu essa piada do Chico Sá também, né? Que o Campos Neto, aliás, o Porcaro, quando ele chegava no Banco Central, já conectava o Wi-Fi direto, né? Porque ele visitou o Campos Neto mais de 20 vezes, 24 vezes. 24 vezes. Espetacular. Então... Não precisava nem procurar a rede. Passava direto. É um pouco curioso, né? É isso. Para dizer o mínimo. E saiu ontem a reportagem, acho que foi da Mônica Bergman, até mostrando que o antigo Banco Máxima, né, que queria virar Master, pediu autorização para o Banco Central, ainda na gestão do Ilan Goldfain, que tinha sido o diretor do Banco Central da Dilma, né? E perdurou durante o governo Temer. Sim. Ele negou a autorização, o Campos Neto assumiu e desnegou. Entendeu? Então, assim, não. O Banco Central analisou e falou, não, você não pode assumir um banco, não pode virar banco. O Campos Neto assumiu e falou, pode. É raro acontecer isso. Até em decisão judicial, você tem lá uma decisão de um juiz, dificilmente um juiz vai contrastar o outro e vai ter que argumentar muito para isso, né? Então, assim, o Campos Neto, se não tivesse esse muro que ele tem em volta, trabalha no Nubank, a Globo é sócia do Nubank, né? Ele fez a porta giratória completinha, assim, eu acho que já estava mais enrolado do que está hoje. Sim. Mas eu concordo com o Chico. Acho que esses 3 aí, pra gente ver atrás da... É difícil. É muito difícil. É difícil. Quem tá mais, assim, perto do rolo é o Ibanez. Assim, dentro do caldeirão mesmo da... Né? Tanto que a extrema-direita já não tá mais segurando muito. Você pega o Paulo Roberto, ele tá lá, né, na grade. Ele pode dar uma ajudinha e tal. Esse é o mais... geograficamente mais perto da porta ali do inferno. Mas dificilmente... Difícil. A não ser que descartarem ele de fato, politicamente. Né? Um caso meio Eduardo Cunha, de descarte. Se chegar num ponto de descarte, aí tudo bem. Agora, e o risco do Ibanez abrir a boca? Esse Paulo Henrique Costa, aí, eu confundo com o Paulo Roberto Costa, que era o outro do Petrolão, né? O Paulo Henrique Costa já tinha vazado aqueles jogos que a gente está acostumado, né? O cara tinha vazado, possivelmente via advogados, para a imprensa de que estava negociando delação. Nem se sabe se estava. Na verdade, é uma maneira de pressionar a opinião pública e colocar a Polícia Federal e o Ministério Público contra a parede e falar, então vocês não querem aceitar porque o cara vai falar. Então ele já sabia que estava ferrado, que estava enrolado. Com essa prisão de hoje, a gente vai ter que tentar descobrir agora se a prisão é um modo de dizer não precisamos da sua delação, já temos coisa suficiente, ou prenderam ele para conversar, né?
Se for a segunda hipótese, é muito ruim, porque a gente vê um ventinho de lava-jato, assim. Não, eu não gosto desse tipo de procedimento. Eu quero acreditar que a Polícia Federal está fazendo um trabalho, como quem diz, não queremos a sua delação porque a gente não precisa. A gente tem coisa que chega... Senão, todo mundo vira delator, Chico? Sim. Né? Na Lava Jato chegou uma hora... Quem vai ser delatado, preso? né? Quem vai ser delatado? Na Lava Jato chegou uma hora que tinha mais delator que réu preso. Aquela delação da Odebrecht, a tal da delação do fim do mundo, tinha, sei lá, 30 delatores. Começando pelo cabeça, né? O Vorcaro. Exato. Então todo mundo vai ser delator? Ninguém vai ser delatado? Todo mundo vai ficar 3 anos preso e sair com conta em Liechtenstein? Com Bitcoin em Singapura? É isso que a gente tem que olhar daqui para frente. Sabe que eu estava olhando aqui? Tem vários trechos, né? A gente trouxe 2 aqui já, mas tem um outro mostrando a conversa do ex-diretor do BRB, o Paulo Henrique, com o Vorcaro, né? E o Paulo Henrique disse que ficou decepcionado porque ele não conseguiu visitar um dos apartamentos, né, esses imóveis milionários que a gente trouxe aqui. E o Vorcaro foi procurar uma corretora de imóveis, está aí na tela, dizendo que precisava que o Paulo Henrique ficasse feliz. Preciso dele feliz. Reverte isso aí. Tipo, se vira, cara. Preciso... Vamos deixar o homem feliz, que eu vou precisar muito dele nesse rolo, né? Caramba. E tinha um outro trecho que ia mostrar bem no comecinho, Ricardo, que eu acabei te cortando aí, mas tem um outro trecho que fala de imóvel também, né? Porque são vários imóveis que estavam sendo dados em contrapartida, então... É o primeiro trecho que a gente mostrou, né? Falando de Casa Laffer... Isso, esse aí esse, também. né? Que mostra como era de luxo. Exato. A gente está falando essa de coisa casa de 140 realmente... e tantos milhões, essa aí, né? É. Fiz as contas, esse é o Paulo Henrique falando, fiz as contas para chegar no valor que combinamos. Dependendo dos valores finais, sairia a Casa Laffer, que casa de rico tem nome, né, gente? A Casa Laffer. Exato. É casa igual filho. Aí né? você já vê que é casa de rico. Como cadeira de rico também. Tem né? nome, Tudo tem nome. Paulo Isso. não sei das quantas. Isso, eu tenho uma Paulo... Sérgio Rodrigues, eu tenho uma Isso. Sérgio Rodrigues. Casa da Dinda. Eu tenho uma mesa Sérgio Rodrigues, isso. Tem nome, né? Tem que pagar escola para mesa, plano de saúde. Sim. É difícil ser rico, Gabi. Não é fácil. A minha casa, por exemplo... A sua casa tem nome? Tem nome. A sua poltrona tem nome? Não, claro que não. Então, já sabemos a resposta. É isso. Mas eu teria um nome mais criativo do que Casa Laffer, né? Então, por favor, gente. Será Rico que é muito cafona. Da família Laffer, aqui de São Paulo, Horácio Laffer. Possível. Horácio Piva Laffer, que é da família mais rica de São Paulo, pode ser uma das... Aí o outro é Casa Leopoldo também, desse mesmo trecho, mostra um outro nome. É exatamente isso que o Demuri estava falando. É igual cachorro, né? Nome de rico também, o cachorro. Cachorro de pobre, pelo menos na minha terra, é tudo nome de peixe, né? Piau, e às vezes mamífero do mar também, baleia, é tudo tubarão, é tudo assim. Lá na minha casa tudo era assim. Caramelo, né? O caramelo já é moderno, né? Caramelo Era tudo nome de peixe. Piau, traíra, chupa-pedra. Maravilhoso. Dá um estudo sociológico. Por que cachorro de pobre tem nome de peixe? Tinha É uma boa crônica sobre o site. A né? cachorra da minha tia chamava Piranha. Eu amava esse Olha nome. aí, outro nome de peixe. Piranha. Eu gritando exatamente. pela cachorra, todo mundo ficava olhando assim. Eu tinha um amigo que tinha baleia. Baleia era outro. É ótimo. Seu amigo não era rico. Pô, Chico, os nomes de cachorro de pobre e os nomes de casa de rico do caso Master dá um peso no site. exatamente. Cadeira de rico. Exatamente. Tudo Aí, falando. aqui para uma coisa menos... não tão interessante quanto os nomes de cachorro, Chico, da... Baleia do Graciliano Ramos. Baleia do Graciliano Ramos. Não é um peixe, é um mamífero, mas é bicho d'água. É bicho d'água, exatamente. Tem um outro trecho aqui para a gente trazer, que recortamos vários, né? Nossa equipe separou vários aqui. Tem um outro que O Vorcaro aí... também tinha um bicho d'água, né? Tinha? O Peleleca. Peleleca. Vai, segue. Não, realmente... Agora parou tudo. Pra mim, acabou. Acabou? Agora eu posso, né? Encerro o programa depois dessa. Encerro. Tchau, audiência, valeu. Até a novela tá fazendo piada com isso, viu, Demônio? Até a novela das 9 tá fazendo essa piada agora. Isso é jornalismo Olha puro. só, cultura pura aqui. Agora, o conteúdo dessas conversas, como é que o Supremo Tribunal Federal classificou, né? Apontou como prova de que o Paulo Henrique, ex-diretor do BRB, atuava como um verdadeiro mandatário, aí, entre aspas, do trecho que você está vendo na sua tela, de interesses privados dentro do banco público, né? Do BRB. Então, ele diz exatamente isso. O Paulo Henrique atuava como mandatário do Vorcaro no âmbito do BRB, que, em contrapartida, receberia imóveis avaliados em aproximadamente 150 milhões de reais.
E aí tem aquele trecho, né, que o Vorcaro agradece pelo alinhamento pessoal, que está empolgado com o que nós vamos construir, enfim, tem vários trechos interessantes. Aí é o que justamente cita o governador do Distrito Federal também. Os caras fazendo a maior sacanagem e num tom assim, né, solene. Interessante estamos isso, construindo. Pô, o que essa gente estava construindo, cara? Muito feliz com a nossa conversa, né? Cara, quase um tom religioso, né? Estamos construindo uma história. E um empenho também, né, Chico? Um empenho impressionante também. A gente tem outro trecho aqui, vou pedir para o Ricardo colocar na tela para a gente, do Paulo Henrique dizendo que estava empenhado nas tratativas. Olha aí, é esse que está aí agora. Estou com você, continuo no Deal Mode, diz o Paulo Henrique. Estou virando noite e tentando resolver. Aí que ele estava falando mais cedo, né? Desculpa dar trabalho, Paulo Henrique, eu estou focado na agenda que combinamos e fico em cima de todos os assuntos até resolver. Ele está falando das pendências da operação, né? Do BRB e o Master, exatamente. Claro. O dinheiro ia sair do caixa do Master com a assinatura do Paulo Henrique e uma parte do dinheiro ia virar cashback para o Paulo Henrique em forma de imóveis. Está bem claro, está desenhado. Eu estava vendo aqui, esses dias a gente estava aqui até no N2, acho que foi na semana passada, comentando, Chico, a escala da corrupção, né? Que a gente lembrou do caso do PC Farias, que tinha, depois teve o negócio da Elba, do Fiat Elba e tal. Hoje em dia todo mundo tem jatinho, é um negócio impressionante. Assim, se quiser ir para Brasília de jatinho, de carona, eu jamais imaginei, nascido em São Miguel do Oeste, Santa Catarina, final do mundo, se andar mais um pouquinho, cai, que eu ia ter hoje pessoas que eu conheço que tem jatinho. Mas eu não conheço uma só, conheço mais pessoas que têm jatinho. Não são das minhas intimidades, mas pessoas que a gente conhece, advogado, político, não sei o quê, virou assim, mato, jatinho. E aí, eu estava olhando a título de comparação, olha aqui, o Adriano da Nóbrega, que era o chefe do escritório do crime, um cara que ficou décadas no crime, com máquina caça-níquel, porra, tinha aras, era um cara que, o Adriano da Nóbrega, parece, você vê lá, é só um pistoleiro, o Adriano da Nóbrega era rico. Sim. Quando ele morreu, o patrimônio dele que está sendo na briga, né, da justiça, é um patrimônio de 10 milhões de reais, que inclui aras, apartamentos, bens em Miami, fazenda de gado, imóveis, tudo dinheiro de jogatina, milícia e agiotagem, segundo apurou a Polícia Federal. Esse é o chefão do escritório do crime. Cuja ex-esposa, né, estava empregada, de Flávio Bolsonaro. Cuja filha e ex-esposa foram empregados no gabinete do Flávio Bolsonaro. Perfeito, perfeita lembrança. Então tá, temos aqui um chefão do crime com patrimônio de 10 milhões de reais. O sicário, que é o matador, o cara do gabinete do servicinho, o cara assim, o menor cara na escala do Vorcaro, segundo a Polícia Federal, ele recebeu transferências de 24 milhões. Que é o assim, menor. É o Zé, cara, é o mistura de motorista com pistoleiro, com, sabe? É o cara que ia lá bater na empregada, que ia dar uma coça no Lauro Jardim, que ia arrancar dente de não sei quem. Então, assim, quase que assim, o mordomo do Vorcaro é 2 vezes mais rico que o chefão do crime no Rio de Janeiro. Então, vejam a escala do tamanho desse negócio. Então, não me espanta apartamento de 140 milhões de reais. Era assim. O cara gastou 800 milhões em festa. Isso. Festa e viagem. Chamou o Coldplay para tocar no casamento. Alugou o Teatro de Taormina, que é um dos teatros gregos mais antigos que ainda sobrevivem no mundo. Alugou um teatro. Então, assim... É num grau... 1 bilhão em viagens de luxo. Lembra daquela reportagem do William De Luca? A matéria do De Luca. 4 anos. É, isso. É isso aí, né? É 1 bi. Eu bi. lembrava que era 800... 1 bi. 1 bi. Faltou 200 para cá, 200 para lá, né? Também a gente não nota muito, né? Para ele não faz diferença. Não faz diferença. É impressionante. Mas acho que isso dá a dimensão, né? É porque é difícil dar a dimensão do dinheiro para as pessoas. Teve imóvel e presente para todo mundo. Tem uma Sugar Baby aqui da área da Faria Lima, que também recebe 1 ou 2 apartamentos nesse preço aí do Paulo Henrique Costa, que é distribuído pelo o trem pagador dele, que era o Fabiano Zetel. Ex-pastor da Lagoinha. Que financiou Tarcísio e Bolsonaro na eleição. O maior, né? Isso. Dos dois. Isso. Então é muita grana, cara. E eu acho que o maior milagre deles era fazer esses fundos podres virar dinheiro muito rápido. Vê que vira imóvel num segundo. Você piscou o olho e virou um imóvel. Então, quem ficou com o fundo podre... Não, se ferrou, né? Boa parte disso aí é nosso, né? Até a explicação que a Débora Maganha e o Edu Moreira deram no documentário do Banco Master, do FGC. Quando começou a estourar essa história, muita gente falava,
Mas se der prejuízo, quem paga o fundo garantidor de crédito que é dinheiro dos bancos. Daí a Magan explicou, não é dinheiro do banco, é dinheiro seu, otário. Exato. O seu juro é mais alto, porque a hora que o banco tem que fazer poupança, ele vai cobrar de você, não do banco. O banco reservou a partir do nosso dinheiro. Claro. Reservou esse dinheiro para esses rolos. Lógico. A partir do que cobra da gente. Claro. Ele não é um dinheiro público, mas ele é um dinheiro do público. Do público. E para ele ser reconstituído agora, o banco vai tirar de algum lugar. E não é do balanço do banco. Que é mais fácil, né? Se fala difícil, as pessoas não entendem exatamente. Não, é um dinheiro privado. Não, o dinheiro não é privado, ele tem uma administração privada, mas ele foi tirado da população. Perfeito, é isso aí. É isso aí. Só para a gente fechar esse assunto, eu tenho que trazer o posicionamento, né, das defesas. O Paulo Henrique disse que o executivo não cometeu crime algum, a defesa dele disse isso, e que considera a prisão desnecessária, e a defesa do Daniel Monteiro, o advogado que aparece, ainda não se manifestou. A do Ibanez Rocha eu já trouxe anteriormente. Muito bem. Antes de você ir, porque daqui a pouquinho... Temos convidado especial, né? Temos sim. Você quer dar o spoiler? Vai você, claro. Zé Dirceu, daqui a pouco chega aqui para conversar com a gente. Então, voltando para a urna. Voltando para as eleições. 24 anos depois. Momento histórico. Isso. Pode virar deputado de novo. E vem conversar com a gente aqui no N2. Mas antes disso, eu queria falar de Zambelli. Carla Zambelli. Muito bem. Justiça da Itália voltou a autorizar, pela segunda vez então, tá, gente? A extradição da Carla Zambelli. Tá aí na tela também a manchete do nosso site. A Corte de Apelação já disse ser favorável ao envio da Zambelli de volta para o Brasil. Dessa vez, seria por conta daquele episódio das eleições, né? Na véspera das eleições, a Zambelli perseguiu, armada, um jornalista pelas ruas dos Jardins. E aí, no mês passado, a Corte italiana já tinha tomado uma decisão parecida com essa. Só que o pedido de extradição daquela vez era por conta da condenação da Zambelli no caso hacker, né? De hackear o sistema de justiça brasileiro. Isso. A defesa dela agora confirmou que vai recorrer dessa decisão, que pode acabar atrasando esse processo. Além disso, tem a necessidade de autorização ministerial, né, Demore, do país. Então, isso também pode levar algum tempo para ela voltar para o Brasil, né? Não vai ser imediato essa... A decisão final é política, os crimes são... Para você ter essas condenações, né, além mar, digamos assim, a legislação local tem que ter um crime semelhante, né? Então, isso já foi avaliado. Os crimes são semelhantes, sei lá, por exemplo, se você roubar um negócio em um país que determina que corta a sua mão se roubar, se você vier para o Brasil e eventualmente for condenado para cumprir pena aqui, ninguém vai cortar a sua mão, porque no Brasil não existe essa pena. Então, isso não conversa. O Brasil e a Itália conversam nesses dois crimes. No Brasil, até eu lembro que na época a gente pesquisou, tem o crime de invasão telemática, inclusive na Itália, agravado se for setor público e agravado se houver vazamento de informações, que foi tudo que ela fez naquele caso lá da invasão, né? Que ela invadiu o sistema do Tribunal Superior Eleitoral, né? Ela invade e ela faz uma ordem de prisão para o Alexandre de Moraes. Isso. Inacreditável essa história, né? Podem acreditar, foi Parece isso. Mentira, né? Parece mentira. Então, isso é uma coisa. E aí a outra coisa é, a decisão final cabe a Giorgia Meloni. Né? Eu lembrei até na entrevista com o Lula, um pouco antes eu tinha pedido para o Stucker, porque eu tinha tirado uma foto no hall de um hotel em Roma, em 2010, com o Lula, quando o Lula foi visitar o Berlusconi. Eu morava lá, fazia cobertura internacional, e aí... lembrei, falei, pô, Stucker, me manda aquela foto. Stucker rapidamente lá, que é o fotógrafo do Lula, achou, me mandou a foto. E aí eu lembrei, falei pro Lula, lembra que a gente tá voltando a fazer uma entrevista tantos anos depois, e em voltas do STF ainda, dele falou, lembro, na época era o caso Battisti. Lembra o Cesare Battisti, italiano, condenado lá, na época dos anos de chumbo, veio pro Brasil e estava naquela, extradita, não extradita. E o Lula falou na época, inclusive em entrevista que ele deu lá em Roma, falou, eu vou tomar a decisão que o Supremo tomar. E o Supremo tomou a decisão de extradição e o Lula falou, então extradite-se. Né? Agora, a Meloni, ela pode tomar a decisão que a Suprema Corte tomar ou não. Ela pode decidir ficar com a Zambelli lá. Não acho que a Meloni vai querer ficar com essa bomba lá. A Itália tem uma polêmica gigantesca em relação a imigrantes. Tem uma questão justamente que a extrema-direita bate lá, que o imigrante imigra para cometer crime. Ela não vai querer tirar foto do lado de uma imigrante criminosa. Então, assim, a situação política para a Zambelli é péssima, porque a Zambelli não é uma poster girl que a Meloni vai querer tirar foto do lado e não tem explicar para o seu eleitor, falar, não, aqui eu sou anti-imigração, mas eu vou deixar essa aqui.
E não tem nenhum político da extrema-direita bolsonarista fazendo campanha para Zambelli também. Justamente por isso, né? Porque se você pegar lá o Matteo Salvini, da Lega Nord e todos os outros, né? Eles não vão falar para o eleitor que tem que deixar uma criminosa de outro país morando na Itália. O eleitor italiano vai falar, não, manda embora, gente, isso aí não é problema nosso, né? Essa bomba não é nossa. Sim, manda pra lá. Então, possivelmente, eu sou mais da ideia do Chico, gostaria que ela ficasse lá também. Chico fica lá, tranquila, lá tá mais segura. Aqui eu temo sempre uma liminar ali, quarta-feira à noite, sabe? Isso. Antes do jogo do Corinthians e tal, a massa tá entretida, vem lá uma liminar e opa, resolve. Isso. Muito bem, então. Olha, gente. Fechou? Depois dessa, eu te libero. Muito bem. Vou te liberar. Zé Dirceu daqui a pouquinho. É isso. Já tá esperando a gente. Então já é. Não vamos quebrei nessa? nada aqui. Vou deixar isso aqui. Valeu, meu querido. Beijo, galera. Bom ter você aqui às quintas-feiras junto com a gente. Meu velho. Mas vambora. Vambora, que não é por acaso. Olha só, hoje estão querendo quebrar o estúdio, hein? O cara entra Rodrigo Viana agora chegou derrubando maçaneta. Olha, que situação. Como aqueles cowboys no salão do Velho Oeste, sabe? Quebrando tudo. Eu só não sou a Carla Zambelli, que já chego com a arma na mão. Aí ficaria ruim, né? O Demore também começou o programa chutando a caneca. Já chutou? Eu tô vendo a água aqui rolando no chão, tá uma beleza. Hoje foi assim. Estilo Zambelli. Tá excepcional, Rodrigo Estilo Viana. Carla Zambelli. Boa tarde pra você desse Boa jeitinho. tarde. Estamos com o Zé Dirceu já esperando aí Já esperando. Antes disso, só um recado. Vamos lá. Não é por acaso que temos aqui essa imagem de AD atrás da gente. Faltam 12 dias. É para te convidar a participar junto com a gente. Aliás, melhor, eu vou deixar o recado para Eduardo Moreira. Eduardo Moreira, vamos embora. Vamos assistir. Olá, eu sou Eduardo Moreira, fundador do Instituto Conhecimento Liberta e peço um minuto da sua atenção. Esse é o comunicado mais importante da história do ICL. Durante décadas, o Brasil assistiu passivamente à construção das maiores plataformas digitais do mundo, as chamadas Big Techs. Nenhuma delas nasceu aqui. Empresas com a força da Rede Globo, os grandes bancos como Itaú e Bradesco, as gigantes da tecnologia nacional e o próprio Estado brasileiro. Todos tiveram a chance, mas ninguém fez. Enquanto isso, os monopólios estrangeiros passaram a influenciar nossa economia, ditar os rumos das nossas eleições, os nossos hábitos e até a nossa moral. Chegou a hora do Brasil enfrentar essa questão e conquistar a sua soberania digital. Estamos trazendo para o país a tecnologia mais avançada disponível no mundo, para construirmos aqui, sobre regras brasileiras, este caminho. Um investimento enorme, o movimento mais ousado já feito por uma empresa de tecnologia nacional. Revelaremos todos os detalhes desse marco histórico para o nosso país, para o nosso povo e para as nossas empresas. Não deixe de assistir. Muito bom, então, a convocação para todo mundo participar com a gente do dia D da Soberania Digital, que vai ser no dia 28 de abril, é uma terça, 8 horas da noite, vai em icln2.com.br, você só vai deixar o seu e-mail ou então apontar o celular para a tela pelo QR Code para saber em primeira mão como é que vai ser esse enfrentamento às grandes plataformas de tecnologia, as Big Techs, daqui para frente. Vamos junto, então, nesse movimento e... Agora temos entrevista. Vamos chamar nosso convidado, que é pré-candidato já, deputado federal, José Dirceu, ex-ministro também. Ministro, boa noite. Bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Sabe que não existe deputado federal, né? É a Câmara dos Deputados. Federal é o Senado. E sabe que São Paulo só tem 70 deputados, tinha que ter 111, porque o Brasil é o único país do mundo onde a representação na Câmara não é proporcional à população. Isso os militares fizeram para não perder a maioria no colégio eleitoral em 98. O povo brasileiro tem história. Deu maioria para o MDB em 74, 16 de 21 senadores, 44% na Câmara. Os militares fizeram o pacote de abril. Eles perderam a eleição em 65, fizeram a I2, acabaram com a eleição, com o partido. Eles não ganharam a eleição, viu? Quando ganharam, que o voto nulo e abstenção foi 40%, e havia repressão total. Da mesma maneira que o Bolsonaro queria ganhar no tapetão, depois de ter perdido. Pois é, e ainda tem esse risco. Ministro, aproveitando que o senhor já puxou essa explicação essa histórica... memória nacional, também, né, com o pacote de abril de 1977. Pois é. Exatamente. Eu quero te perguntar sobre as pesquisas que têm saído mostrando essa disputa acirrada, aparentemente, entre Flávio Bolsonaro e o presidente Lula. E aí tem várias questões apontadas nessa pesquisa. Eu quero te perguntar possíveis caminhos, levando em conta
preocupações, segurança pública, corrupção, algo que não tem aparecido nas pesquisas, mas que os especialistas falam muito, endividamento da população, Sim. Enfim, e também esse grupo de indecisos nessa equação. Primeiro que a eleição de 18, a de 14 e 22 foram eleições, nós perdemos de 18. É verdade, porque o Lula não pôde nem fazer campanha. Se tivesse feito campanha, talvez nós ganhássemos. Então as eleições são equilibradas no Brasil. Nós temos um número elevado. Aliás, o Renato Meirelles escreveu um artigo hoje do Locomotiva mostrando isso, de 96 milhões de brasileiros, ao ser perguntado, não está informado e não está apto a votar, né? Não tem opção. Né? E também temos um número elevado que só decidirá no dia da eleição. Eu não creio que as pesquisas já indiquem o resultado da eleição, acho que isso é óbvio. O que nós temos feito? Primeiro, nós temos candidato, a vice, inclusive, e foram vitoriosos, nós estamos no governo. Segundo, nós temos uma coalizão feita, não só PT, PCdoB, PV, mas o PDT, o PSB, o PSOL e a Rede, e temos quase a metade do MDB, 1/3 do PSD, o Gilberto Kassab, e mesmo no PP, União Brasil, Partido Republicano, nós temos lideranças e alianças regionais. Vamos lembrar do ex-ministro Fufuca, do ex-ministro Silvio Costa Filho e do ex-ministro Sabino. Então, acho que nós estamos numa situação consolidada. Segundo, nós estamos em São Paulo numa situação muito melhor que 22. E no Sul também. Eles estão divididos no Sul, e muito em Santa Catarina e no Paraná. E nós estamos bem no Rio Grande do Sul. Certo? E vamos estar bem em Minas com o Rodrigo Pacheco. É um palanque que nós estamos construindo com a Marília Campos, que está em primeiro lugar nas pesquisas para senador. Então nós temos que, primeiro olhar. Segundo, o governo não está parado. O governo tomou medidas para defender o Brasil tarifácio, defender as empresas e defender uma parcela importante das famílias brasileiras que seriam afetadas. Vamos lembrar que o Vale Gás, a isenção da luz, a isenção do imposto de renda. E agora o governo também não está parado, está tomando medidas com relação ao endividamento, está tomando medidas com relação ao risco de inflação, evitou uma greve de caminhoneiros, reduziu impostos, e mais. O país precisa tomar consciência que é preciso mudar e retomar a política da Petrobras, a política da indústria química, de fertilizante, de autossuficiência. No mundo de hoje, como é que um país como o Brasil, que vai produzir 5 milhões de barris de petróleo, não tem autossuficiência em diesel e gasolina, mesmo caviar, que eles de aviação. E o Brasil tem o biocombustível. Vamos lembrar que isso foi desmontado na era Temer, principalmente Bolsonaro, então nós estamos pagando o preço. E tem com relação ao custo de vida. Ou o Brasil realmente transforma as 4 milhões de propriedades agrícolas que tem, né, em propriedades produtivas com pacote ecológico e crédito, prioriza isso, aliás, aumenta com reforma agrária, ou nós vamos ver sempre com esse problema. E é preciso também que se analise os monopólios que atuam no setor de alimentos, os preços, as margens de lucro. Mesma coisa o crédito. Nós temos que limitar, como foi limitado o cartão de crédito, o rotativo, o cheque especial e mais. O país quer continuar vivendo com juros de 15%. Hoje está uma gritaria que a dívida pública vai chegar a 80% ou 100%. E eu vi na televisão, não sei se foi na Globo News ou na Globo, foi no Jornal Nacional ontem, um economista já que sempre faz esse terrorismo, né, catastrofismo, dizendo que isso é culpa do déficit público. Mentira! Mentira! É culpa do juro alto, 15%, 1 trilhão de juro. O Brasil, desde o Plano Real, assim, depois do governo Fernando Henrique, o Brasil praticamente fez superávit quase 2/3 dos anos. O problema do Brasil é outro, precisa de uma reforma financeira radical e de uma reforma tributária radical. O nome é esse. Ministro, o senhor traçou aqui um cenário interessante nos estados, né? Inclusive no Rio Grande do Sul, onde se fechou agora uma frente democrática com o PDT na cabeça de chapa e com o PT na vice, mostrou que o governo não está parado, está se
na política, né? Está indo ao limite do possível para fazer as alianças necessárias. Falou aqui de um programa nacional, lembrando as questões econômicas, estratégicas, de um programa nacional mesmo de desenvolvimento. Tudo isso está colocado. Agora, como dialogar com uma parte da população brasileira, e a gente observa nas pesquisas, por exemplo, o Lula, onde ele tem mais dificuldades hoje, parece ser entre os jovens de 16 a 30 e poucos anos, né? E entre o setor intermediário de renda, ali entre 3 mil e 5 mil reais, né? Porque é um setor que a gente até imaginava que com a isenção do imposto de renda até 5 mil reais, responderia e daria um apoio um pouco maior. O que está faltando? O senhor acha que aí tem a ver também com esse caos informativo que a gente vive, que, né, o programa que o senhor apresenta aqui é o programa que talvez, se a gente tivesse num outro tempo da comunicação, seria fácil ou bastante mais fácil de defender. Agora, com esse caos informativo, às vezes essas informações nem chegam para as pessoas, chega tudo fragmentado. Tem uma parte da juventude que parece que nem acredita mais na política ou na construção coletiva. Como é que se enfrenta isso? Como é que o presidente Lula e a candidatura mais à esquerda, ou do centro democrático aí, que é o Lula, né, com o Alckmin, pode dialogar com esses setores, jovens, os setores aí de renda média, os homens, né? O Lula tem maioria entre as mulheres, mas os homens parece que querem votar na direita, no Bolsonaro. Como é que se dialoga com esses setores, ministro Dirceu? Na verdade, ouvindo hoje Felipe Nunes, nós sabemos que entre as mulheres, inclusive, né, questão dos homens, a classe média, vamos dizer assim, os jovens, nós estamos com um problema. Agora, veja bem, eles sequestraram a agenda do país. O país estava discutindo reforma tributária, escala 6x1, tarifa 0. O país estava discutindo, certo, os efeitos do tarifaço, da guerra, como é que o Brasil pode ter soberania tecnológica. Estava começando a discutir a gravidade da concentração de renda e riqueza. Virou tudo corrupção. Não que não seja importante, que não se tenha. Aliás, se vocês pegarem agora o celular e olhar uma pesquisa que a Polícia Federal fez o ano passado, é uma coisa surpreendente. E mesmo no caso do INSS, no caso do Master, ela está operando. E, aliás, a Justiça está operando, o Supremo Tribunal Federal, está tudo sendo investigado, tudo será esclarecido. Mas não, sequestraram a agenda, o país voltou ao tema, né, único da corrupção. Então, essa é a primeira questão que eu quero colocar. Nós temos que, exatamente, porque vamos pensar, qual é a maior expectativa hoje das mães? Meu filho na escola o dia todo. Vamos, em 4 anos, universalizar o ensino integral, que, aliás, o Piauí já chegou a 71%, o dobro de São Paulo. Segundo, qual é o grande problema da juventude? É a insatisfação com o modo de vida, por isso o fim da escala 6x1. Então vamos radicalizar com pé de meia e fazer uma transformação no ensino médio. Mas querem os filhos com emprego depois que saem do ensino médio. Está nas pesquisas isso. Então é preciso ter política consistente, como eu falei da agricultura, falei do combustível. O governo precisa apresentar um projeto para o país para os próximos 8 anos, 10 anos, né, de voltar a crescer 4,5%. Que isso significa 55% aumento do PIB, certo? Em 10 anos. O ideal seria crescer 7% e dobrar o PIB, mas com distribuição de renda, porque o problema do Brasil é que precisa mudar a estrutura tributária e baixar o juro. Veja bem, por que o Brasil não cresce com essa massa salarial, com esse tamanho da economia, 7ª economia, com esse território, 5º do mundo, com essa 8ª população do mundo? Por quê? Porque a metade da renda do trabalhador vai em juro e impostos, imposto de consumo. Não se cobra imposto sobre patrimônio no Brasil. E em BETS, né? Em BETS também. Não se cobra imposto de renda no Brasil. Aposta não também. É verdade, não se cobra imposto de renda no Brasil. Acima de tanto, é todo mundo 27,5%. Isso não existe. É tão absurdo que nós trabalhamos para dar isenção. Então é preciso que o governo apresente um projeto para o país que traga esperança, segurança no futuro, porque há uma insatisfação com a imobilidade social do país nesse momento. E mais, há um certo pânico, uma certa ansiedade com a guerra, porque as mães jovens que têm 35, 40 anos, têm 1, 2 filhos, estão olhando o mundo de hoje, certo? E estão vendo essa situação que o Papa é atacado da maneira que foi atacado. Aliás, eu ouvi agora um card que diz que Papa Francisco era atacado por Trump porque ele pediu os pobres. O Papa, agora... 14. Papa Leão XIV está sendo atacado
porque defende a paz. Ou seja, as duas coisas que Jesus Cristo defendia, né? Os pobres e a paz. Então, nós estamos vivendo... Eu dou isso como exemplo, porque então, nós temos que fazer uma campanha dando ao país, certo, uma perspectiva de futuro. É verdade que nós temos que comparar nosso governo com o do Bolsonaro, mostrar tudo que nós fizemos esses 4 anos e meio, porque, levando em consideração que nós não temos maioria na Câmara e no Senado, todas as dificuldades que nós encontramos que chegamos no governo, é um governo, certo, que cumpriu aquilo que se comprometeu, que contratou com uma frente ampla, né? Porque não é um governo de esquerda, contratou com frente ampla. Agora, isso não ganha eleição. Nós temos que ganhar a maioria dos brasileiros. Primeiro, aquilo que eu disse, o candidato chama-se Jair Bolsonaro. O Flávio é um preposto dele, é um poste, vamos dizer assim. O Flávio não é um líder, quer dizer, ele não é, não tem a representação política e a legitimidade que tinha o Jair Bolsonaro, que até foi presidente. Entendeu? Então nós estamos numa situação que essa questão tem que ser colocada para o eleitorado. Quem vai governar é Jair Bolsonaro. Essa é a primeira questão. E segundo, a relação com o Trump, com os Estados Unidos, porque a questão mais importante para todos os países do mundo hoje é a soberania financeira, tecnológica. Todos os países estão fazendo política industrial. Todos os países estão usando a dívida pública e os bancos públicos, quando tem, quando não tem, usa a dívida pública, como é usado o dólar, para promover reindustrialização, para evitar que o país seja atingido pelas crises internacionais, inclusive pela crise que está atingindo todos os países, de energia e de alimentos também. E o Brasil tem soberania de alimentos. Outra coisa, nós temos que prometer menos imposto de consumo e energia mais barata e mais investimento. Temos que ter obsessão pelo investimento nos próximos 4, 8 anos. Porque se o Brasil não aumentar o investimento, continuar com 16, 17, não passar 23, 24, nós não vamos crescer. Nós já fizemos um estado de bem-estar social no país, nós temos que defendê-lo, porque... Sim. E vamos perguntar, 2 perguntas para o Flávio Bolsonaro. Ele vai acabar com o Banco do Brasil, vai privatizar. Então, o agronegócio sabe disso? Ele vai acabar com o Banco do Brasil? Outra coisa, ele vai acabar com a Petrobras. A mãe de família, o cidadão e a cidadã hoje, que está no transporte, que está comprando no supermercado, sabe que o Brasil vai ficar dependente totalmente dos monopólios internacionais, e como aconteceu, fraude, sonegação, adulteração de combustível, crime organizado no combustível. Por quê? Porque desmantelaram a regulação e o controle que havia. Venderam a BR, desmantelaram as refinarias, fecharam as fábricas de fertilizante, cometeram um crime lesa pátria. Então nós temos que fazer essa discussão com a sociedade brasileira. Sim. Eu tenho certeza que nós temos condições de fazê-la, que o nosso presidente Lula, aliás, deu uma entrevista para o país hoje, que outra questão. O Lula é um líder mundial. O Flávio Bolsonaro vai representar o Brasil. Alguém, sinceramente, vamos lembrar que a taxa de conhecimento do Flávio Bolsonaro é baixíssima. Ele vai ser conhecido. Nós temos campanha ainda, não começamos a campanha ainda. Eu não tenho... Pesquisa é importante para nós, inclusive, identificarmos, certo, aonde nós temos que trabalhar. Agora, achar que a eleição está definida, que o Flávio Bolsonaro vai ganhar essa eleição... Não é a primeira vez que candidatos com 30%, 20% depois acabam a eleição. Vamos lembrar de vários deles, né? Sim. A última foi o Ciro Gomes, né? Que acabou com 3,5%. Não estou dizendo que o bolsonarismo é redutível a 5%, 7%, porque isso não seria correto da minha parte, seria uma falsidade minha, eu estaria dizendo isso. Agora, é como aqui em São Paulo. Nós vamos disputar essa eleição em São Paulo com a Haddad, com a Marina, que seja, com o Márcio França, com a Simone Tebet e com um vice, que eu espero que seja mais amplo que nós, para ganhar, para disputar para ganhar. Não é uma eleição para eleger Lula. E é aqui que decide, viu? No Sudeste é aqui. Sim, e nós estamos bem em São Paulo, bem em Minas, certo? Estamos bem no sul do país. Os números aqui em São Paulo são animadores, né, ministro? O Tarcísio era dado como um candidato imbatível e não é. Está provado que não é o candidato imbatível, como se dizia. Mas, ministro, eu tenho uma observação. O PT disputa, talvez pela primeira vez em muito tempo, uma eleição sem carimbo de um escândalo nacional, de um escândalo com esses nomes em aumentativo, Petrolão, Mensalão. É uma eleição em que o militante petista ele vai botar a cara sem
sem cerimônia, sem vergonha, sem ter medo de ser atacado diretamente por um mensalão da vida, por qualquer desses escândalos construídos de 2016 para cá. Isso também é uma baita vantagem nessa disputa eleitoral desse ano, né? É uma eleição atípica nesse sentido para o PT. Eu te dou isso, mas fizeram um esforço danado. Do Master. Tentaram colar o Master com PowerPoint, com tudo. O PowerPoint da Globo News. Né? Mas eu te dou um exemplo. Existe um problema grave, que são as filhas do INSS. Mas nós garantimos o aumento real do salário dos aposentados. Nós garantimos o BPC para os idosos que não têm previdência. Quer dizer, nós garantimos a farmácia popular e o remédio para o idoso. Então nós temos condições, em cada item, de fazer, dialogar com a sociedade. E mais, nós temos que preparar o país, porque hoje, já estava vendo aqui, 24% tem mais de 60 anos. Na verdade, os eleitores, dá 36 são eleitores idosos, mais de 60 no Brasil, que ali era a população, quando você faz a base da pesquisa. Então, em cada setor, nós temos o que apresentar. Eu estava falando da Polícia Federal, no combate ao crime organizado, ao narcotráfico, ao contrabando, ao descaminho, que são as funções. Dobrar o tamanho da Polícia Federal. Estamos te ouvindo, ministro. Alô? Dobrar o tamanho da Polícia Federal. Pode prosseguir, estamos te ouvindo. Estamos ouvindo. Dobrar o tamanho da Polícia Federal. Ai, meu Deus. Quem estiver ligando para o ministro Zé Dirceu, por favor. Está no ICL agora. 5 minutinhos, pode prosseguir. Sabe quem está me ligando? Sabe quem está ligando? Eu tenho que atender o presidente José Sarney. Eu não posso. Pô, muito fica difícil não atender, né? Pode atender no ar também, ministro. Tá boa. Você sabe que o presidente José Sarney está com 95 anos e está atuando, está na atuação. E nós vamos conversar sobre palanque, sobre eleição, sobre pesquisa, é inacreditável. É uma figura fantástica, que eu tenho uma relação muito especial, aliás, já há décadas, que acabei criando no final da década de 90. Bem, eu estava dizendo que em cada área, certo, o governo, essa história do agronegócio, eu vi a Tereza Cristina na página amarela da Veja falando que o governo é contra o agronegócio e reclamando com razão de armazéns, que o Brasil precisa ter em alguns produtos reservas estratégicas, estocagem, e reclamando do seguro safra, certo? Contra climas, né? Problemas de clima. Bem, ela está reclamando disso, mas ela está esquecendo, certo? Ela está esquecendo tudo que esse governo fez pelo agronegócio. É inacreditável, entendeu? Como é que só de defender o Brasil perante o tarifácio, como nós defendemos, e não nos submeter como os bolsonaristas queriam, mas toda a infraestrutura que está sendo modernizada pelos nossos governos, inclusive acabou de dar uma crise de hidrovias, entendeu? As ferrovias, todo o crescimento dos portos, toda a mudança do sistema rodoviário do país. Terceiro, nós estávamos construindo uma indústria de fertilizante. Eles acabaram com a indústria de fertilizante que nós estávamos construindo, foram eles. Nós estávamos avançando para o país ter, inclusive, uma autossuficiência no setor. Desliga o WhatsApp. Não tem jeito de desligar. Como fecha aí? É isso, acho melhor atender o presidente Sarney, porque realmente eu acompanho o Sarney no Instagram e ele faz ginástica todos os dias, ele posta os exercícios. 96, caramba. 96, está em plena atividade e insistente, inclusive. Né? Atuando. Insistente, inclusive, né? Com o Zé Dirceu. Vamos lá. Aproveitando aqui a volta do ministro, né, que estava concluindo a sua fala. Ministro, eu posso aproveitar para te perguntar, o senhor citou a escala 6x1, né, dizendo que, aliás, citou a escala 6x1 e em outro momento falou que precisa de um projeto para trazer esperança para a população. Eu pergunto se seria a escala 6x1, né, o fim da escala 6x1, um desses projetos, uma dessas possibilidades. Veja bem, o Brasil mudou radicalmente, por isso que eu fico, às vezes, indignado com essa tentativa de apagar
a consciência que a maioria dos brasileiros e brasileiras estavam tomando com relação ao imposto. Com relação ao imposto de renda, Sim. a concentração de renda e riqueza, e com relação ao modo de vida da juventude. Era uma mudança quase de espírito da época que nós estamos vivendo. Agora nós voltamos. Na verdade, se vai aumentar a produtividade, o Elon Musk dizendo que 30% seria o desemprego no caso da inteligência artificial, propôs uma renda mínima universal. Nós teremos que dizer, não, vamos reduzir a jornada de trabalho para 40 horas, 36, 32, 28. Oxe, se a produtividade vai aumentar, isso vale para o Brasil. E mais, não adianta. Eu converso com os empresários do setor supermercado, do setor de construção civil, não tem mais jovens que queiram trabalhar 8, 10 horas, porque não são 8 horas. De segunda a sexta por R$1.800, R$2.000. Não tem. Isso é bom, isso é ótimo para o país. Outra coisa, isso de dizer que a escala 6x1 vai quebrar o país, vai diminuir a produtividade. Outra coisa, trabalhador fazendo 10, 12 horas tem boa produtividade? Trabalhando de segunda a sábado? Só tendo domingo, sem ver a família, sem estudar, sem ir ao lazer. E tem outra questão que nós vamos ter que abordar nessa campanha, a privatização. O que significa a privatização? Eu tenho dito isso em todas as palestras minhas, que o trabalhador, porque 90% dos brasileiros só tem salário, não tem renda, nem lucro, nem aluguel, que é a riqueza nacional. Ele vai comprar a educação para os filhos dele, comprar a saúde para a família dele, vai comprar o lazer, cultura, inclusive os parques, como está acontecendo em São Paulo, essa política criminosa de privatizar os espaços públicos. Ou seja, o país, durante 70 anos, construiu uma riqueza, um patrimônio, como é o caso da Sabesp. Aí nós entregamos, veja bem que escândalo, para os que estavam dirigindo a Sabesp, nós entregamos para os grupos privados, eles vão lá para os grupos privados para dirigir, vendemos por um valor muito abaixo do real. E aí o lucro da água, em vez de voltar para ser investido, para melhorar a qualidade de vida da população, ela vai para o exterior, não paga imposto de renda, como é o caso do petróleo. Foi o maior crime que fizeram contra o Brasil, porque se o Brasil tivesse se apoderado de toda a renda do petróleo, do pré-sal, da partilha, e investido em tecnologia, na infraestrutura e educação, o Brasil seria outro hoje. Então, está indo tudo para os Estados Unidos, está indo tudo para uma minoria de brasileiros. Por isso, essa guerra que a Petrobras tem que pagar dividendo, porque é a maior riqueza que o país tem, como teve no passado a agricultura, que, aliás, financiou o desenvolvimento do país. E esse país nunca se desenvolveu sem o Estado. O Estado indutor, o Estado planejador, nunca. Foi assim com o governo Dutra, com o Plano Salt, com o JK, Plano de Metas, com o Plano Trienal, as reformas de base de Jango, no primeiro e segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, no governo Castelo Branco, no governo Geisel. Aliás, fez a indústria de base, fez a indústria química, a Embrapa, o etanol, o motor a álcool, o acordo nuclear com a Alemanha. Então, e o Juscelino fez a indústria brasileira. Começou a indústria de insumos, além da indústria eletrodoméstica, automobilística, porque o Getúlio tinha criado as bases para isso, com a Sumoc, com a Camex, BNDES, Petrobras, Eletrobras, com a luta que ele fez para aumentar o salário mínimo, a renda do trabalhador, para criar um mercado interno no país, a luta que ele fez para que o capital internacional, a luta sobre a famosa remessa de lucro, né? Que é hoje nós naturalizamos a remessa de lucro, a expropriação do lucro do país, com essa bitributação, que nós não podemos cobrar imposto de renda aqui do investimento, do dividendo do lucro das empresas e dos empresários que não têm nacionalidade brasileira. Então, é isso que nós precisamos discutir com o país. O que o país quer? Sim. O Brasil, que é uma das maiores potências do mundo, a mais rica, porque não tem inverno, certo? A mais rica. O Brasil vai ser soberano, porque soberania é tecnologia. Inclusive, essa questão importantíssima da soberania digital. Esse dia importantíssimo aí, que é o dia 28, isso mesmo, dia 28. Exato. Se a minha memória continua boa. Então, eu creio que esse é o debate que nós temos que fazer com o país. Inclusive, segurança pública. Nós tivemos Polícia Mineira, Esquadrão da Morte, Rota na Rua. A classe média de São Paulo tinha certeza que estava resolvido o problema de segurança pública. Votou no Maluf.
Tropa de Elite, fizeram 2 filmes, depois descobriram que o crime organizado mandava na Tropa de Elite. Mandava na Tropa de Elite. E depois veio agora as operações especiais. Vamos matar 50, 100, 200, que resolve. Não resolve. E está provado. A Operação Carbono, a PEC de segurança e a lei de facções, que o Alexandre Vieira, que é insuspeito, diz que os bolsonaristas, o que eles fizeram? Protegeram o colarinho branco, tiraram os recursos da Polícia Federal e afrouxaram a lei de perdimento, ou seja, para tomar os bens que são desviados, ou são ilícitos, ou vêm de lavagem de dinheiro. Então, o governo errou, porque nós devíamos ter criado a Secretaria de Segurança, o Ministério de Segurança Interior, de Segurança, há 5, 10, 15, 20 anos atrás, desde 2004. Cuidado das fronteiras a mais, ter guarda costeira, ter guarda de fronteira. Agora o país tem condições de... Veja bem, o estado de Roraima está sendo tomado pelo crime organizado. Já tem milícia indígena, facções indígenas. A garimpagem, o pescado. Então, é um problema de emergência nacional. De segurança pública. Agora eu pergunto para o cidadão paulistano e paulista se tem polícia de proximidade no bairro dele, na rua dele. Não tem. Pergunto para ele se tem repressão como nossa Operação Carbono em São Paulo. Não tem. Pelo contrário, quando houve a operação em Guarulhos, que é um próprio federal, portanto virou crime federal, se descobriu o quê? Aonde estava o apoio ao PCC? Na culpa da Secretaria de Segurança e na Polícia Militar Civil. Sem reformar, sem mudar o sistema penitenciário, sem reformar as polícias e sem mudar a política de segurança pública, uma política que está provada, comprovada, que funciona, que é a que nós implementamos, o golpe que o PCC levou com a Operação Carbono, e nós estamos mostrando agora, inclusive, na questão do Master, como isso penetrou no sistema financeiro o crime organizado. A mãe de família, certo? O jovem não vai poder usar o celular na rua, no ponto de ônibus ou do metrô, certo? Não vai poder ir ao supermercado em paz, não pode levar o filho na escola em paz. Nós temos que mudar a segurança pública, assumir como prioridade. Aí nós temos que nos criticar realmente. Nós devíamos ter feito isso há muito tempo atrás. Sim, exato. Quero muito agradecer aqui a presença do ministro Zé Dirceu. Obrigada pela sua gentileza de estar conosco, ministro. Eu que agradeço. Obrigado, grande abraço. Obrigada e um grande abraço. A gente Obrigado, vai liberar o ministro para atender a Sarney. ligação do presidente. Agora o Sarney vai conseguir falar vai conseguir ligar com o ministro. É isso. Bom, mas seguimos aqui, pessoal, com o nosso noticiário. A gente vai voltar a falar sobre esses temas importantes que o ministro trouxe aqui, fim da escala 6x1, vários outros. Mas antes, quero dar boa noite para a Cristina Serra, que está chegando para conversar com a gente. Luxo e riqueza. Cris, bem-vinda. Luxo e riqueza no ambiente 5 estrelas. E cheia de cores aí. Muito bom. Oi, pessoal, boa noite. Tão bom estar aqui com vocês. Muito bom, Cris. Olha, o primeiro assunto que a gente tem para conversar aqui é sobre Alexandre Ramagem, né? A Polícia Federal tem uma reunião marcada, gente, hoje, com autoridades dos Estados Unidos para discutir a situação do Ramagem. Ele que foi o diretor da ABIN do Bolsonaro, foi solto ontem sem que o governo brasileiro fosse informado. A Polícia Federal, então, está tentando entender os motivos disso. O Ramagem tinha sido preso na segunda-feira, te lembrar, por agentes do ICE. E, independentemente disso, a direita brasileira, a extrema-direita, já está lançando mão da narrativa de que o Donald Trump atuou, entrou nesse caso. O Eduardo Bolsonaro já foi até para a internet, claro, redes sociais, fazer postagem. Ele diz: agradeço ao Trump e ao secretário Marco Rubio pela sensibilidade em tratar do caso deste verdadeiro herói nacional, que mesmo perseguido não se abate. Então, eles estão, claro, aproveitando para capitanear em cima dessa história, né, Cris? Gabi, se o Trump pessoalmente fez alguma intervenção ou não, porque assim, né, não dá para acreditar também numa palavra do que o Eduardo Bolsonaro fala e escreve. Não sei se o Trump exatamente, ele mesmo teria feito isso. Agora, que alguém do governo interferiu, eu acho que não resta dúvida, né? Porque havia uma questão muito clara, um problema muito claro, muito evidente de irregularidade nos papéis, no visto dele, etc.
né? Tanto é que a polícia brasileira estava monitorando isso, a data em que o visto dele acabaria, né? E parecia estar em sintonia com as autoridades lá nos Estados Unidos responsáveis, né, por esse controle. Algo aconteceu, né? É muito estranho, né? Alguém interferiu e, de fato, Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, toda essa gente está lá, né? E tem conexões, né? Então, para mim, não resta dúvida de que sim, houve uma interferência. E aí, como ele tem o pedido de asilo já feito, né? Esse pedido está tramitando e vai que ele consegue, pode ser que consiga mesmo, né? Porque esse pessoal, esses amiguinhos todos dele, todos dessa corriola golpista estão lá, têm, como eu disse, suas conexões, podem conseguir, e aí, de fato, vai ficar mais difícil um retorno dele ao Brasil. Na entrevista de ontem, ou de anteontem, do presidente Lula, quando foi perguntado, foi naquela entrevista para DCM, Fórum e 247, quando foi perguntado, o Trump vai interferir na eleição brasileira, ele falou, olha, se ele interferir, vai me ajudar. Né? Até irônico, assim, o Lula, né? Esse caso me parece, é claro que a gente quer que o Ramagem venha cumprir a pena, porque ele foi condenado pelo Estado brasileiro. Mas se ficar carimbado assim, que a família Bolsonaro está usando a sua proximidade com o Trump para favorecer um condenado pela justiça, eu acho que isso também, de certa maneira, ajuda o Lula politicamente, apesar de ser ruim para o Estado brasileiro, para quem defende a legalidade, porque fica claro que, primeiro, família Bolsonaro que tem o discurso, não, somos contra os criminosos e tal, são contra desde que não sejam amigos deles, senão eles ajudam a fugir, etc, etc. Esse é o primeiro ponto. E segundo, vão usar esse prestígio para atacar uma decisão que é do governo brasileiro? Então que raio de patriota é esse? É um caso em que tem interferência. Se ficar carimbado que teve interferência, e o Dudu Bolsonaro postou, né, como a gente viu aí, tentando dizer que tem interferência, eu acho que o Lula pode capitalizar isso a favor, mesmo sendo o Ramagem um personagem, eu diria, um pouco menor, né, nessa história toda aí. Não sei. Um pouco lateral, né? Um pouco Numa lateral. eleição não tem essa força toda. Tem até muita força no noticiário, né? Nas redes ali, mas numa eleição não é um grande assunto. Mas vai no pacote dessa interferência do Trump no Brasil. Acho que ajuda a construir isso, né, Gabi, que a gente vinha falando desde ontem. Tá na cara, quer dizer, é mais uma forma de interferência. Interfere no tarifaço, interfere com as big techs, né? Isso tem tudo a ver com o nosso dia D, aí, o dia 28 de abril, né? As big techs interferindo indiretamente, mas acaba tendo uma influência no processo, e interfere, por exemplo, soltando um sujeito que está condenado pela justiça brasileira. Tem um acordo internacional? Tem, entre o Brasil e os Estados Unidos. Então, não deviam soltar. Para mim, fica claro que é ruim, por um lado, mas politicamente pode acabar sendo um tiro no pé para os bolsonaristas essa decisão. Inclusive um acordo de cooperação estratégica nessa seara, né? Nessa seara. Que é de combate a armas, enfim, drogas. É voltado para a segurança pública, justamente, sim. Né? O que é mais irônico ainda. Exato. Cris, eu quero trazer uma outra notícia aqui. A gente estava conversando muito sobre isso agora com o Zé Dirceu, a respeito do fim da escala 6x1, né? Que o governo está disposto a discutir uma regra de transição para aplicar o fim da escala 6x1. Quem disse isso foi o novo ministro das Relações Institucionais, o José Guimarães, assumiu agora e falamos sobre o perfil do José Guimarães. Isso já demonstra também o quanto ele tem esse perfil mais conciliador, né, com o centrão e tal. Ele alega que toda pauta importante só é aprovada pelo Congresso quando as partes aceitam ceder em alguns pontos. Então, ele diz que esse assunto é debatido por diversos setores, mas que o fim dessa escala é inegociável. Tem aqui um trecho da fala dele admitindo criar essa regra para a transição. Vamos entender melhor, vamos lá. Nunca se votou a matéria polêmica no Congresso que as partes não cedam. Portanto, é claro, se tem um debate, nós temos que estar abertos para discutir. A transição eu acho que é possível discutir, mas isso quem vai dizer é o Congresso. Eu acho que não tem que ter mais desoneração, pelo contrário, o país não suporta isso. Cris, já passando a palavra para você, eu te pergunto sobre uma eventual desidratação, estava difícil essa palavra aqui,
mas uma desidratação desses textos, né? Porque tem aspectos que já estão tramitando, a da Erika Hilton e do Reginaldo Lopes, né? Que estão sendo discutidas como uma coisa só, e tem o projeto do governo, que é outra coisa, que tramita... É o mesmo tema, mas são duas tramitações. Mas todos a respeito dessa mesma temática. E eu acho que isso é que complica, sabe? O destino, enfim, a solução que vai se dar a esse projeto, que é super importante, mas que devia ter uma tramitação só, né? Devia ter tido algum acordo em algum momento. Bom, qual é o projeto que vai tramitar? Que me parece que é o do governo, é o que tem mais chances, é o que foi enviado como projeto e não como PEC. A PEC, todo mundo sabe, tem uma tramitação muito mais lenta. É difícil que ela passe por todas as etapas antes, por exemplo, do recesso do meio do ano, né? Então, já começa aí. Eu acho que tem um campo minado, né, com essa mistura de vários projetos. Isso é uma coisa. Bom, já está tramitando assim, paciência. Agora, com relação ao que o José Guimarães fala, é claro, ele tem sim um perfil bastante conciliador, mas ele conhece muito bem o Congresso, ele sabe que um projeto como esse, que tem uma resistência enorme do empresariado, né, e a bancada que representa o empresariado, né, o lobby do empresariado no Congresso, está muito atento, muito presente, já deu todos os sinais de que vai criar problemas para a aprovação desse projeto, ainda que seja um projeto muito popular, e que para os deputados, né, se eles fossem mais inteligentes e menos ideológicos, estou falando, obviamente, daqueles que são contra o projeto, eles votariam a favor, né, e poderiam até usar isso nas suas campanhas eleitorais. Olha aqui, trabalhador, eleitor, eu votei a seu favor, eu votei pela redução da jornada de trabalho, né? Mas, enfim, boa parte, se não a maior parte da bancada ali, da composição do Congresso Nacional, tem mais compromisso, né, com os seus patrocinadores, digamos assim, né, com o empresariado, do que com o trabalhador, infelizmente. E talvez por isso o projeto tenha problemas na sua aprovação. Eu lembro da gente ter conversado sobre isso aqui na primeira vez, me lembro aqui com vocês, que a gente conversou sobre isso, eu falei... Olha, é um projeto muito bacana, mas não vai tramitar com facilidade por causa da resistência, né, da classe patronal. Agora, uma coisa, só voltando para encerrar na fala do José Guimarães, né, ele fala que não pode haver uma compensação, por exemplo, em termos de desonerações, que é muito ruim, até para o equilíbrio fiscal do país, né? Quando o governo oferece, digamos assim, como uma contrapartida, vou desonerar de impostos determinado setor. Isso é péssimo. Agora, que pode haver, sim, alguma discussão sobre uma regra de transição, mas que preserve o coração do projeto. Redução da jornada sem redução de salário. Esse é o coração. Se isso for preservado, ainda que tenha alguma regra de transição, eu acho que o projeto está salvo, né? Agora, ali, quando o Zé Guimarães coloca essa possibilidade da desoneração, aí já acende um sinal de alerta. Até porque já tem desoneração demais, né? Já tem um pacote aí enorme. Eu acho que deve ter uma preocupação, e o governo já mostrou que está preocupado com isso, com a pequena empresa, com quem tem uma padaria, um pequeno restaurante, de ter ali uma transição, de ter um apoio, aí sim, nesse setor. Mas eu acabei de ver uma pesquisa do próprio Sebrae e da área das microempresas, não é um fantasma lá dentro, essa questão. Não tem esse pânico que tem nas grandes empresas, nas maiores corporações. Mas se tiver preocupação, tem que ser com esse pequeno comércio de bairro, que emprega ali 5, 6 trabalhadores, né? Ter ali uma preocupação de dar algum apoio a esse pequeno comerciante. Mas o gigante não, mais uma desoneração, meu Deus do céu, vai ficar o quê para o governo? A própria Simone Tebet já falou sobre isso, né, Rodrigo? Há esse entendimento dentro do governo que precisa de regras, né, de processos diferentes para empresas de menores. Pequeno porte. Sim. Existe essa preocupação. Agora, o que tem, eu estava lendo também, a extrema-direita fazendo barulho, né, o deputado de Minas, lá, o Nicolas, por exemplo, dizendo, não,
Isso aí vai gerar desemprego. Então, ou o governo entra com dinheiro pesado para compensar todos os empresários, ou vai gerar desemprego. Isso é uma espécie de terrorismo, né? Porque daí você mobiliza os economistas, aqueles de sempre, que o Zé Dirceu até citou aí, os economistas que dão entrevistas sempre, uma vez por semana no Jornal Nacional, nos outros telejornais, para dizer, olha, é responsabilidade, não pode, é direito demais, vai quebrar o Estado, etc, etc. Então, você cria um discurso na extrema-direita de preocupação para justificar o pânico com o gasto público e tentar barrar o projeto por aí, porque na disputa do que diz o projeto é impossível. Como é que você vai ficar contra o trabalhador ter direito a 2 dias, sábado e domingo, Gabi? Você falou dos economistas, Rodrigo. Enquanto o Urgente estava no ar, estava tendo uma entrevista ali na CNN, né, Chico? Meu Deus do céu. O coordenador do Programa Econômico no Zema, eu até tirei uma foto assim da tela, do Zema, estava lá falando sobre o fim da escala 6x1, e aí a tarja, né, a manchete era CLT é regime antiquado, modernidade é MEI. Modernidade é não ter direitos, né? A modernidade talvez é voltar para a época da Revolução Industrial na Inglaterra, que as mães tinham que levar as crianças para amamentar enquanto estavam movendo as máquinas, né? É mais ou menos isso que eles querem voltar para essa época, né? Rodrigo, você estava falando dos economistas que pelo menos uma vez por semana dão entrevista no Jornal Nacional. Tem alguns que têm crachá, né? Já tem o crachá, né? Aparecem mais de uma vez. Mas eu queria só acrescentar aqui um ponto, sabe? É tão grotesca, né, a rejeição a esse projeto, né? Seria um avanço tão grande. Tem países que já adotaram isso e que tem pesquisas que mostram o quanto melhorou a vida dos trabalhadores com a redução de jornada. Mantendo o salário, claro, né? Importante sempre falar isso. E aí, quando a gente vê certas manifestações de alguns parlamentares da direita e da extrema-direita, tem aquele Marco Feliciano disse que nos países desenvolvidos, ou os países que são desenvolvidos, é porque os trabalhadores trabalham até a exaustão para desenvolver o seu país. Gente, o que é isso? Que trabalhar até a exaustão? Trabalhar a exaustão era escravidão, era na época da escravidão. O que eu acho que tem que ser feito, e a esquerda tem que fazer isso muito bem, é o seguinte: a gente não sabe ainda o destino do projeto, vai ser aprovado ou não vai, mas pode deixar claro, desde já, sabe, botar fotinho e a frase, sabe, da pessoa falando, atacando do deputado que atacar o projeto. Sabe? E mostrar para o eleitor, olha, esse cara está contra você, esse cara quer prejudicar a sua vida, a sua família, né? E que, se tiver a votação, né, se esse projeto for aprovado ou, sei lá, derrotado, quem votou contra ou quem votou não pelo projeto tem que ser exposto na campanha eleitoral. Isso tem que ser usado na campanha eleitoral. Quem está a favor é quem está contra o trabalhador. Ô, Cris, você falou do deputado Marco Feliciano, a gente tem o trecho da fala, vamos assistir. Pelo que eu entendo aqui, é se propor que essa Câmara dos Deputados se debruce sobre um assunto para diminuir a jornada de trabalho do trabalhador brasileiro. Parece que para 4 dias da semana e diminuir ainda para 6 horas de trabalho. Eu acho isso uma excrescência, pessoalmente falando, né? Acho que o ser humano ele é digno do seu trabalho e todo trabalho dignifica o homem. E nós temos um país que precisa crescer, e só há crescimento se houver trabalho. Democracias sérias e maduras como os Estados Unidos da América, como o Japão, todas as pessoas trabalham até a exaustão para verem a prosperidade, a riqueza e tudo mais. É uma herança escravocrata, né, para dizer o mínimo. E ainda por cima, o Japão ele tem passado por um processo, né, de discussão, de redução da jornada também. Inclusive, tem empresas que já estão testando a escala 4x3. Eu acho que a 4x3 não vai dar para passar agora aqui no Brasil, mas 5x2... Tá? Mas é porque ele citou... Você ainda ser contra uma escala dessa? Pelo amor de Deus. Filho. Mas tá muito forte o movimento, viu? Ontem a manifestação da Paulista foi gigante. Maior do que se esperava, eu acho. Assim, é uma bandeira que tem uma adesão gigantesca. Também manifestação no Shopping Center do Rio de Janeiro, também com muita gente. Então, acho que tem que expor, como a Cris falou, colocar o nome desses caras que são contra em porta de estádio, porta de banheiro, shopping center, em tudo que é lugar. Uhum.
Teve o Marcos Pereira também, né? Que diz que ócio demais faz mal. Que o trabalhador não vai saber o que fazer com o ócio, o pobre tá bom. não saberia. O que tem para fazer, ele fala do sertão nordestino, né, Chico? Não conhece o sertão, né? Nunca foi lá. Claramente. A lei do preconceito ainda demonstra um desconhecimento Pelo completo. amor de Deus. E deputado, né, gente? Esses deputados que falam contra o projeto e que trabalham 3 dias por semana, quando muito, trabalham 2. Tem deputado que vai, trabalha, fica um dia em Brasília e vai embora, né? Então, assim, tem alguns deputados que, sinceramente, eu não quero generalizar, porque tem sim deputado muito sério, né? Mas deputados como esse Marco Feliciano não tem moral para falar que o trabalhador tem que se doar, tem que trabalhar, enfim, até exaustão, ao máximo, até exaustão. Né? Olha que expressão escravocrata, né? Que o cara fala assim com uma facilidade. Né? Um cara que, como ele, eu aposto, vai ver lá a lista lá de presença, o registro de presença na Câmara dos Deputados, não comparece à Câmara dos Deputados mais do que 3 dias na semana. E isso é muito. Ô, Cris, eu sei que a gente ainda tem um tempinho aqui, e eu queria trazer uma notícia que caiu aqui agora há pouco. Vocês devem se lembrar daquela história das cotas em Santa Catarina, né? O STF formou maioria para declarar inconstitucional a lei de Santa Catarina proibindo cotas raciais em universidades no estado. Esse texto foi sancionado em janeiro pelo governador Jorginho Melo, o governador bolsonarista, e estabelecia a proibição da política de reserva de vagas para os estudantes, né? Professores também e técnicos por meio das cotas ou de gênero ou outras ações afirmativas, né? Como indígenas, pessoas trans, e as exceções eram para pessoas com deficiência ou que vinham de escolas públicas ou ingresso por critérios de renda. E aí o governo catarinense, naquele momento, justificou a legalidade, né, que claramente agora o STF já disse que não é nada legal, mas enfim, justificou dizendo que Santa Catarina era o estado com a maior população branca do país, usou dados do IBGE completamente desatualizados também para justificar isso. Enfim, agora tivemos a derrubada dessa... Bom, e daí que tem população branca? Justamente não está fazendo para a maioria, está fazendo eventualmente para a minoria, né? Para abrir espaço para alguém que não teve espaço até agora, né? Esse é um argumento também, entre outros, completamente furado, né? Do governador. Mas está derrotado, né, Cris? Está derrotado no Supremo agora, oficialmente, né? Eu lembro que lá no começo, quando se discutia cotas, né, muita gente achava que não deveria, inclusive no jornal. Folha de São Paulo, né? Falamos junto. Não, porque era campanha. Eles fizeram uma campanha na TV contra. Não, e personalidades brasileiras, assim, até avançadas, caíram nesse caô aí. Hoje você vai em qualquer universidade pública e privada do Brasil. Mudou completamente. Mudou a cena. Gente, só tinha uma branquitude sem fim. Isso foi uma das políticas mais acertadas do país. Sim. Exatamente. Mudou o país, né? A política de cotas mudou o Brasil. Mudou. Isso é visível, é uma das maiores transformações sociais do Brasil, né, por meio de uma medida aparentemente simples, né, que não requer grandes investimentos, né, não é um programa que requeira, né, uma fatia enorme do orçamento, nada disso. É uma lei. Essa lei que a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, estou com a língua presa hoje, Gabi. Já passei por isso aqui hoje também, Cris, fica tranquila, estamos juntas. Não, mas essa lei que a Assembleia Legislativa de Santa Catarina aprovou, ela é inconstitucional, por isso que já... Claramente, eu não tinha dúvida de que o Supremo formaria a maioria para derrubar essa lei, não tinha dúvida. Por que ela é claramente inconstitucional? Porque a lei que estabelece cotas é uma lei federal, aprovada pelo Congresso. Uma lei local não pode se sobrepor a uma lei federal. E além de existir esta lei, existe uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que foi, aliás, o que deflagrou a lei, porque a lei é mais abrangente. Antes da lei, porém,
veio uma decisão do Supremo Tribunal Federal em 2012, dizendo que os programas de cotas nas universidades federais, públicas, na época foi essa decisão, eram constitucionais. Um debate amplo, demorado, com a participação de muitos especialistas e, mais importante, que se baseou nos resultados que as universidades que já tinham esses programas apresentaram, né? Como os alunos das cotas se saíam muito bem, né, no curso, tinham notas altas, né, o desempenho deles era muito mais alto, inclusive, do que o aluno não cotista em algumas pesquisas que foram apresentadas. Então, a decisão do Supremo foi muito bem embasada na realidade, depois veio a lei que ampliou ainda mais para outros setores, portanto, é uma lei inconstitucional, essa de Santa Catarina, e com um pano de fundo racista. Aliás, pano de fundo não, é uma lei explicitamente racista. Então, em boa hora, o Supremo vai derrubar essa lei. Falou tudo. Cara, Santa Catarina, de repente, via, né, o governo, o Jorginho Mello, quis fazer como se fosse um país à parte. Eles têm o ICE para perseguir migrantes, pessoas que chegam lá para trabalhar, para tentar ganhar a vida, são expulsas das cidades assim, a pauladas. É um negócio maluco. Eles querem criar uma Flórida. Mississippi. Cara. Melhor apropriado. Mississippi em chamas, eu lembrava. Né? Uma referência. Que é isso? Que é isso? Cris, bom ter você com a gente. Obrigada, minha querida. Um beijo. Tchau, queridos. Obrigado. Boa noite. Valeu, Cris. Boa noite. Vamos trazer o resultado da nossa enquete? Por favor. Já está pronto aqui, hein? Quem você acha que pode ser preso na próxima fase da Operação Compliance Zero? Ibanez Rocha, 70%. Ciro Nogueira, 15%. Campos Neto, 16%. Você, hein, Rodrigo? Você não estava aqui. Ibanez, eu tô... Ibanez está mais perto Depois desses diálogos de hoje, nossa senhora. Da confusão. Mostrando que ele sabia. Mas eu gostei dessa informação aí que circula, que pode ser um Ciro Nogueira, né? Será? Parece que vamos ter reportagem sobre isso, né? A gente teve um micro spoiler ali, entendido para amanhã. Com demônio, né? Rapaz! Vamos ficar de olho no N1 amanhã para saber do que se trata, então, pessoal. Obrigada pela presença de vocês, principalmente Marcos Cardoso, Maria Lúcia, Cláudia Maier, Sérgio Lima, Sônia Mariana. Boa noite, pessoal. Até amanhã. Até amanhã. Oi, tudo bem? Aqui é o Chico Sá. Hoje vamos direto ao ponto. No dia 28 de abril, às 20 horas, o ICL realiza o Dia D da Soberania Digital. Vamos mostrar como os algoritmos definem o que ganha alcance, o que desaparece e como isso impacta o debate público. Sem exagero, sem alarme, apenas fatos constatados por quem trabalha diretamente com essas plataformas. E claro, com uma proposta concreta diante desse cenário. Se você já desconfiou que o universo digital não é tão neutro e livre assim, essa conversa é essencial. Olha só, eu aqui no reino dos livros. Há mais de 150 anos, o poeta Castro Alves recomendava: bendito que semeia livros, livros a mancheia. O livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. O mar do conhecimento, o conhecimento que liberta. ICL, Instituto Conhecimento Liberta. E agora a gente tem uma lojinha de livros para você. Livros à mancheia, livros de alta qualidade que te ajudam a pensar. Venha buscar os nossos livros agora, abrindo a nossa lojinha de livros, souicl.com.br. Vamos pegar os livros à mancheia.